Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos tranquilos, em paz aí. Meu nome é Luiz Henrique, estou aqui com a missão de conversar sobre meio ambiente e sustentabilidade. E como eu sou da disciplina de ensino religioso, eu tentei fazer uma ligação entre o assunto e a minha disciplina. E eu estou trazendo esse tema aqui, pare de sustentar o insustentável. Para fazer isso, eu pensei numa parábola do filho pródigo, está lá no capítulo 15 de Lucas. E nós vamos ler essa parábola através de uma ótica visando o desperdício e a sustentabilidade. Então a gente vai unir esses dois assuntos aqui para que a gente possa então tirar algumas reflexões, fazer algumas reflexões e tirar algumas lições para nós. Para isso a gente precisa dar uma lida na parábola, como eu já disse, está lá em Lucas 15 e diz mais ou menos assim: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele então começou a partir daí passar necessidades. Continuando, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos seus porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aceite-me como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. A gente vai, baseado nessa parábola, está fazendo algumas reflexões, tirar algumas lições e gostaria de começar aqui dando a seguinte ideia: para vencer o descontrole e desperdício, o que é que eu preciso fazer? Então, a gente já leu a parábola e agora a gente vai tentar, dentro dessa parábola, visualizar lições que possam então nos levar a esse entendimento. Olha, eu preciso vencer o descontrole e o desperdício, mas o que é que eu devo fazer? Então vamos lá. Vamos aprender aqui com o filho pródigo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é supere o imediatismo com a paz de espírito. A gente leu desses versículos uma parte que diz assim: ó, Pai, quero que o Senhor me dê agora. Essa parte está frisada, está em negrito, justamente para dar esse destaque. Me dê agora a minha parte da herança. Então a gente tem que primeiramente superar o imediatismo. Por quê? Porque o imediatismo te leva a viver por instinto e não pela reflexão. Muitas vezes nós gastamos sem nem pensar na real necessidade que temos sobre aquilo e passamos a viver uma paz momentânea, não nos importando ou não refletindo sobre o nosso amanhã. E o filho pródigo ele faz isso ao antecipar sua herança. Ele demonstrou estar vivendo em função daquele momento, daquele exato momento, e não considerou nada, a não ser pegar tudo e começar a gastar. Ele só estava preocupado com essa situação. Queria viver o seu momento de agora. Me dê agora. Então a primeira coisa que tem que fazer, superar o imediatismo. Não se deixar levar pelo momento. Segunda lição que a gente pode extrair é: lute contra o distanciamento relacional. O filho mais moço
ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Então a gente precisa acabar ou tentar evitar além do imediatismo, essa necessidade que muitas vezes nós temos de ter um relacionamento distante, né? Viver de uma forma distante das pessoas. Por quê? Porque quando você vive sozinho, você se torna uma pessoa insaciável. Nada tá bom para você, nada é o bastante. Você não consegue ser racional. Tudo se torna ali um escape para você superar esse vazio que você está sentindo dentro de si. Isso acaba sendo convertido em um consumismo ou então em alguma coisa que te faça sentir um prazer momentâneo, acima de tudo. Então, é preciso também que, além do imediatismo, a gente resista a esse desejo, essa vontade de viver distante das pessoas. Por quê? Porque isso vai gerar dentro de nós uma necessidade, um vazio insaciável e a gente vai estar querendo suprir esse vácuo que existe dentro da gente com coisas. E a gente acaba se tornando pessoa consumista na tentativa de preencher esse buraco, preencher esse vazio. Então a gente tem que evitar isso, certo? Terceira coisa é viva com mais responsabilidade. Olha, o rapaz já havia gastado tudo quanto houve, uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então a gente vê aqui que ele não foi muito responsável. Ele foi imediatista, ele se afastou das pessoas, viveu distante, e aí, para completar, foi irresponsável com os seus valores, com o que ele tinha. Ele gastou tudo, ele não pensou no que poderia acontecer. E o que foi que aconteceu? Logo após, aquela cidade foi tomada por uma grande fome e ele começou a passar por necessidades. Ele gastou tudo em um momento que a vida dele ainda estava apenas começando. Ele não pensou na manhã dele. Um dado importante é que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado, enquanto que 870 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Ou seja, o que é desperdiçado no mundo era suficiente para alimentar essas pessoas que estão passando fome todos os dias. Então, a gente tem que rever esse nosso conceito, essa nossa forma de agir. Só no continente africano, para você ter a ideia, a média de consumo de água para uma pessoa gira em torno de 10 a 15 litros por pessoa naquele dia. Em Nova York, um cidadão ele chega a gastar 2.000 litros de água por dia, segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas. Então a gente precisa ter uma postura mais responsável diante desses bens que nós temos. A água, o alimento, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, até quando nós vamos ter. A gente precisa ser mais responsável com esses bens que nós temos. A quarta dica é faça sua parte na ação e conscientização. Em determinado momento, então, ali quando ele estava já passando necessidade, ele refletiu. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, na hora da necessidade, na hora da dificuldade, a gente começa a refletir, a gente começa a pensar, né? Então, nesse momento, eu queria ajudar aqui, dar algumas ideias para você economizar. Considere então que você pode fazer algo, alguma ação e conscientizar outros também para que, por exemplo, retire o carregador da tomada quando o celular estiver carregando, não estiver mais carregando, certo? Então, é preciso que você faça isso. Tem aplicativos que vai ajudar você a fazer isso, tá certo? Outra coisa é coma menos carne vermelha, mais poluente na atmosfera e ela consome mais água, tá? Então, coma menos carne vermelha. Terceira é coma o necessário. Evite o desperdício e o excesso. Muitas vezes a gente come mais, coloca mais no prato do que está realmente a fim de comer.
E aí a gente acaba contribuindo para esse número elevadíssimo de comida desperdiçada, certo? Então, retire o carregador da tomada quando o seu celular tiver terminado de carregar, coma menos carne vermelha e coma somente o necessário, evite o desperdício. Vamos agir com consciência e vamos ter ação consciente. Quinto ponto é arrependa-se e volte ao coração do Criador. O texto diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Então é nesse momento que a gente faz a reflexão, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, mudar o rumo, fazer uma conversão da direção que nós estávamos seguindo. Nós sabemos que tudo isso que nós temos, que estão ao nosso alcance, os nossos olhos podem ver, um dia pode vir a ter fim. E mesmo que a gente faça tudo o que nós estamos fazendo hoje, pode ser apenas que nós estejamos retardando o processo. Então, é preciso preservar, sim, é muito importante, mas pode ser que não seja o suficiente. Então, nem que seja para tentar amenizar ou retardar, não venhamos a ser como o filho pródigo, que se comportou como um menino mimado, como um menino rebelde, e não percebeu amanhã, ele só percebeu agora, ele só olhou para si, ele foi egoísta. Então a gente precisa repensar as nossas ações e ter atitudes corretas diante dessa situação toda de desperdício de um mundo que está precisando que nós venhamos a estar preservando. Então agora eu queria passar aqui os 10 mandamentos para economizar água. Tá? A água é um bem assim preciosíssimo e nós temos que ter muita responsabilidade. Então eu quero te incentivar a estar colaborando e estar usando de forma responsável para que a gente possa então evitar o desperdício. Então eu vou lhe dar 10 dicas aqui que você pode estar utilizando aí no combate ao estrago da água, né? Usar a água de forma indevida. Primeiro, no banho, se molhe, feche o chuveiro e se ensaboe. E depois abra para enxaguar. Não precisa você ficar com o chuveiro aberto enquanto você está se ensaboando. O consumo só nessa atitude simples vai cair de 180 para 48 litros. É uma grande economia, algo assim que vai fazer diferença. Segundo, ao escovar os dentes, escove os dentes e enxague a boca com água no copo. Não precisa deixar a torneira ligada ali enquanto você está escovando os dentes, como é costume de alguns, certo? Se você fizer isso, você vai economizar 3 litros d'água. Olha a quantidade de água que vai pelo ralo, né? Só naquele período que a gente está escovando os dentes. Terceiro, com relação à descarga, verifique se a válvula não está com defeito. Aperte-a uma única vez e não jogue lixo e restos de comida no vaso sanitário. Isso é um dado muito importante, certo? Então, dá uma olhada, ver se ele não está vazando, se a descarga lá depois que você solta, ela continua, a água não continua saindo, porque se tiver, vai ser preciso você fazer um reparo, aí, um conserto com essa válvula que deve estar desgastada já. O quarto, com relação à torneira. Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros por minuto, pingando 46 litros por dia. Isso significa um total de 1.380 litros por mês. Então é preciso que você feche bem a torneira. Não deixe ela vazando água, a fim de que você possa no final ver aí a diferença. 1.380 litros por mês. É muita água, gente, que está sendo tratada e não está sendo utilizada, está indo para o ralo. Então a gente precisa mudar esse comportamento. Ainda sobre a torneira com vazamentos, um buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas d'água de 1.000 litros. Impressionante, né? Então, dá uma revisada aí, vê se tem alguma coisa vazando aí na tua casa e troca, faz um conserto, uma manutenção, é preciso. Ponto 6, na caixa d'água.
não deixe transbordar e mantenha-a tampada. É sempre bom dar uma revisada na boia, porque quando a água atinge um certo nível, a boia ela sobe e ela veda, ela vai lacrar aquela passagem da água da torneira, certo? Porém, se a boia não estiver funcionando direito, vai ficar vazando água. Então, seria interessante fazer uma manutenção também na boia, para que não fique vazando água pela caixa d'água. O sétimo, na lavagem de louças. Eu coloquei esse rapaz aí lavando louça porque eu tenho certeza, a maioria dos rapazes aqui lavam louça. Então vai aqui a dica. Lavar louças com a torneira aberta. O tempo todo desperdiça até 105 litros. Agora então como é que você tem que fazer? A forma correta de lavar. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez só. Então, não é para ficar enxaguou, aí passa na torneira. Enxaguou, passa na torneira. Enquanto você está enxaguando e a torneira está aberta, está indo embora muita água aí. Então, a forma correta é primeiro enxaguar tudo, primeiro passar o sabão, tudo, né, o detergente, ensaboe tudo. Quando você terminar, aí você vai enxaguar, tá certo? É o mesmo para a máquina de lavar. Olha, são gastos 40 litros. Utilize somente quando estiver cheio. A oitava dica, regar jardins e plantas. No inverno, a rega pode ser feita dia sim e dia não. Ou pela manhã ou pela noite, tá bom? Então, no inverno dá para fazer assim. A nona dica, lavar carros. Com mangueira, gasta 600 litros de água. Já pensou? Quantidade de água que está indo embora? Só lave o carro uma vez por mês, com um balde de 10 litros. Com um balde só você consegue lavar o carro todo. Para ensaboar e enxaguar. É simples. Então, para isso, use água também da sobra da máquina de lavar roupa. Você reaproveita a água. E, por último, décimo, na limpeza do quintal e calçadas, use vassoura. Se precisar, utilize a água que sai do enxágue da máquina de lavar, certo? Então, nada de estar varrendo a calçada com a água. Não é legal, não é interessante fazer isso. Varra a calçada com a vassoura, tá certo? E no final de tudo, eu tenho certeza, o planeta Terra agradece a nossa contribuição, tá certo? Então, muito obrigado. Espero que você tenha pego aí algumas dicas e você coloque em prática. Nós precisamos agir. Um abraço, fiquem com Deus. Tchauzinho.